Vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, onde leremos apenas o versículo de número 36. Romanos capítulo de número 11, versículo de número 36. Romanos 11, versículo de número 36. Quem encontrou, diga amém. E você que não tem Bíblia, você consegue acompanhar também aqui pela projeção. Romanos capítulo 11, versículo 36. Eu vou ler e depois vamos fazer uma leitura todos a uma só voz. Assim está escrito: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Vamos lá todos? Porque dele... Amém. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Deus, no nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor por esta noite, queremos agradecer ao Senhor por este ajuntamento, queremos agradecer ao Senhor por cada família aqui representada, por esta igreja, por esta casa de oração, e eu peço que o Espírito Santo do Senhor tenha total liberdade entre nós, que esta palavra venha fortalecer o fraco, venha levantar o caído, venha curar o ferido, venha libertar aquele que está aprisionado, que a sua palavra seja tudo em todos e que ela venha tocar profundamente em cada um dos nossos corações. Nós pedimos que o Senhor tenha liberdade aqui no nosso meio. É o que nós oramos, pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, a nossa proposta nesta noite, como nós já anunciamos anteriormente, nós vamos falar um pouco hoje de quem somos, né? E a nossa resposta, é lógico que esta pergunta, quem somos, é muito abrangente, mas nós vamos falar com os seguintes pontos. Nós vamos falar sobre necessidades, anseios e a imagem de Deus. Então nós vamos trilhar esse caminho. Quem somos, de acordo com a nossa necessidade, de acordo com os nossos anseios e de acordo com a imagem de Deus que foi projetada em nós. Eu quero começar esta reflexão com a seguinte ilustração. Nós sabemos que tudo que existe foi criado. E a criatura, ela sempre aponta para o seu Criador, não é verdade? E a criatura, ela foi criada pelo seu Criador com um propósito muito bem definido. Ninguém cria nada por criar, ninguém cria nada sem utilidade, ninguém te cria nada sem nenhum objetivo. Tudo que você cria é com algum objetivo para atender alguma necessidade e para suprir algumas demandas. Este é o propósito da criação. Por exemplo, né, quando você vê um celular com uma marquinha de uma maçã mordida, você já sabe a origem, você já sabe a grande mente, você já sabe aquele que projetou esse aparelho. Então, a criatura aponta para o Criador, e o Criador, ele criou a criatura com um objetivo muito bem específico, né? E aqui entra uma seguinte questão, eu quero usar uma ilustração falando de aparelhos eletrodomésticos, né? Ou melhor, eletrônicos, que poderíamos usar também eletrodomésticos. Por exemplo, você compra seu celular, e o seu celular, você utiliza ele, e sempre você coloca um aplicativo,
sempre você quer colocar um atalho, sempre você quer ter alguma vantagem com os aplicativos, né? Às vezes para desocupar lugar, às vezes para gastar menos bateria, ou às vezes para recarregar mais rápido, ou às vezes para pegar arquivo de outro celular e o seu tem um bloqueio para aquilo, e a gente vai mexendo no aparelho. Você instala um programa, desinstala outro, corre um risco daqui, corre um risco dali, aí chega um ponto que você pega seu aparelho celular e parece que ele está ruim. Ele não está funcionando do jeito que deveria, ele não está tendo as funções que ele tinha, parece que ele ficou mais lento, parece que ele piorou, e você então procura um técnico, conversa com alguém que entende, e a pessoa fala assim: olha, seu aparelho celular, a única coisa que você tem que fazer para resolver o problema dele é resetar ele, ou seja, voltar às configurações de fábrica. E você fala: não é possível, tem um tanto de foto, tem um tanto de contato, tem um tanto de coisa aí, eu nunca fiz um backup, eu nunca salvei, eu não acredito, eu vou perder tudo isso. E a pessoa fala: não, a melhor coisa de fazer é voltar à configuração original, voltar à configuração de fábrica. E aí então você se rende a essa estratégia, porque você não tem outro caminho, e você simplesmente reseta o seu celular, e esse resetar tira tudo que foi instalado, tira tudo que foi acrescentado, tira tudo que foi diminuído, e ele volta do estado original, da maneira que o Criador o fez, com os propósitos iniciais da criação. E aí então você começa a utilizar o seu celular novamente. A nossa proposta nesta noite é mais ou menos esta, né? A gente quer responder essa pergunta: quem somos de acordo com os nossos anseios, necessidades e a imagem de Deus. E na realidade a proposta que nós vamos trabalhar nesta noite é uma proposta de voltar à origem de fábrica. É às vezes resetar o nosso cérebro. Para quê? Para a gente entender por que Deus me criou e qual é o propósito da minha vida. E uma coisa que eu tenho que ter muito claro na minha mente é o seguinte: Deus, Ele não criou alguém e depois que Ele criou esse alguém, Ele decidiu o que ia fazer. É o contrário. Ele só criou alguém porque Ele já tinha um propósito muito bem específico para aquele alguém. Deus não é assim: o Zezinho nasceu, aí Ele olha para o Zezinho e fala assim: rapaz, o Zezinho nasceu, o que eu vou fazer com o Zezinho? Né? Qual o propósito que eu vou dar para ele? Eu preciso de arrumar alguma função para o Zezinho, eu preciso de colocar algum dom no coração do Zezinho. Não é isso. Pelo contrário, Deus tem um propósito na nossa vida e é por isso que nós nascemos. Então, o propósito antecede o nascimento, o propósito antecede a criação. Então, se você nasceu, é porque o Criador tem um propósito na criação de todos nós, é por isso que nós estamos aqui. E aí então, dito isto, eu faço a seguinte pergunta para você: quais são as suas necessidades? Pensa alguma coisa aí. Quais são as suas necessidades? Se eu perguntasse para você, qual resposta você iria me dar? Pastor, a minha necessidade é essa. Pastor, a minha necessidade é aquela. E a gente sabe que essa questão de necessidade, ela é uma questão que depende de quem pergunta e depende também do momento de quem responde. Por quê? Porque hoje você pode ter uma necessidade e amanhã você pode ter outra necessidade, e ano que vem provavelmente a sua necessidade será totalmente diferente da necessidade que você tem hoje. Essa é a grande questão. Por exemplo, se você chegar num homem que está no deserto caminhando há muito e muito tempo debaixo de um sol pesado, um sol quente, o que vai acontecer? Se você perguntar para aquele homem, qual que é a sua necessidade? Ele vai responder: água. Ele está num lugar, então a necessidade dele naquele local é água. Se eu perguntar para você que está aqui nesta noite, qual que é a maior necessidade da igreja? Nós vamos responder que a maior necessidade da igreja é Jesus. É Jesus que nós precisamos. Se você perguntar para outras pessoas, né, o que você precisa? Alguns vão falar respeito, outros amor, compreensão e tantas outras coisas. Na realidade, a palavra necessidade, ela é um termo muito complexo na nossa língua. Ela pode ser usada de várias maneiras, e você pode ver que ela surge desde pequeno numa criança. Uma das primeiras coisas que uma criança aprende a pronunciar é: eu quero. Eu quero isso, eu quero aquilo e eu quero aquilo outro.
E quando a gente começa a olhar para essa questão, a gente vê que muitas vezes necessidade é confundido com vontade, e é confundido também com aquilo que eu quero. Então muitas vezes nós bagunçamos esses termos e temos dificuldade de saber o que é necessidade, o que é vontade, o que é aquilo que eu quero, um desejo particular. Por exemplo, é bastante comum uma pessoa olhar para outra e falar assim: rapaz, eu estou necessitando desesperadamente de férias. Nossa, eu não aguento mais. Mas espera aí, férias, se você não tirar, você vai morrer? Não, você vai ficando cansado cada vez mais. Então quer dizer que as férias, ela não é bem uma necessidade, porque a necessidade é aquilo que ou você tem, ou você morre. A necessidade, a palavra necessidade significa isso. Então hoje, na nossa língua, muitas vezes nós olhamos para essa questão e o uso popular da palavra necessidade é uma hipérbole para desejo, ou seja, é um desejo aumentado. Eu necessito de sair. Na realidade, o que você está dizendo é: eu desejo muito sair. Eu necessito ir na casa do fulano. Você não está falando que se eu não for eu vou morrer. Não, eu desejo muito ir na casa do fulano. Então a gente tem que, primeiramente, a gente tem que esclarecer o uso disso, E é interessante que para você necessitar de algo no sentido de desejar, de uma hipérbole, você tem primeiro que conhecer. Você só necessita, quer, deseja algo que você já conhece. Você nunca vai falar assim: eu desejo comer algo que você nunca comeu. Se você deseja, é porque você já experimentou. E se você já experimentou, é por isso que você quer aquilo novamente na sua vida. Eu quero isso de novo na minha vida. Pois bem, quando nós olhamos para essa questão, a gente começa a entender então que a necessidade, às vezes ela é confundida com desejos. Nós temos também necessidades biológicas, que você tem necessidade de pão, você tem necessidade de água. Nós temos necessidades psicológicas, a gente quer paz, a gente quer alegria no nosso coração. Nós temos necessidades espirituais, nós precisamos de perdão, nós precisamos também de Jesus. Nós temos os desejos, eu desejo comer algo, eu desejo tirar férias, eu desejo fazer isso ou fazer aquilo. A grande realidade este é o sentido da palavra necessidade. E aí então, quando a gente olha para essa confusão desse termo necessidade, ao mesmo tempo, nós somos convidados a voltar lá na origem, aonde o Criador criou cada um de nós com um propósito. Tem um teólogo chamado Emil Brunner, ele tem uma frase que diz assim: a doutrina da imagem de Deus determina o destino de toda a nossa teologia. A doutrina da imagem de Deus determina o destino de toda a teologia. Ou seja, eu preciso de entender o porquê que Deus me criou, e a partir do projeto do Criador, eu consigo entender também como que eu devo me posicionar aqui. E quando a gente olha lá no início, a gente percebe que Deus, Ele cria o homem de duas substâncias. Ele cria o homem do pó da terra e Ele cria o homem do sopro divino. Ele cria o homem do físico e Ele cria o homem do espiritual. A gente vê que a composição humana feita por Deus é uma composição que tem matéria e é uma composição que tem espírito. Ele pega a matéria, sopra o espírito e ali então levanta o ser humano. E a Bíblia diz lá no início de Gênesis, isso aqui é uma coisa muito importante, que quando a gente lê Gênesis 1 e Gênesis 2, que vai falar ali sobre a criação, parece-me que a gente não tem muito interesse por Gênesis 1 e Gênesis 2. Quando a gente começa a falar de Gênesis 1 e Gênesis 2, a impressão que a gente tem é que Gênesis 1 e Gênesis 2 são textos voltados para a criança. Vamos falar sobre a criação? A gente pensa: pastor, isso aí é aula de criancinha, ensinar que Deus criou isso, que Deus criou aquilo, que Deus criou aquilo outro. Pensa uma situação comigo: quanto tempo faz que você não escuta um sermão expositivo, que a palavra de Deus é exposta do jeito que ela está, sem alegorias? Quanto tempo faz que você não escuta um sermão expositivo de Gênesis capítulo 1 e Gênesis capítulo 2? Pensa um pouquinho. Talvez você nem lembra que você chegou numa igreja, o pastor pregou Gênesis 1, o pastor pregou Gênesis 2, falou sobre a criação, a importância da criação, a importância de Deus colocando as coisas nos seus devidos lugares. A gente quase não escuta. Por quê? Porque parece que criação é assunto de criança.
parece que criação não é tema para os adultos. E quando a gente não entende a criação, a gente não entende mais nada. Porque se você se perde no projeto do Criador, você vai se perder em toda a história. Então, para você entender um pouco o que Deus quer fazer, a primeira coisa que você tem que fazer é entender por que esse Deus me criou. Por que eu estou aqui? Qual que é o projeto dele? Ele colocou essa característica em mim, o que ele requer disso? Por que eu estou aqui nesse mundo? Por que Deus me criou? Então, essa é a grande questão. E aí, a gente começa a ver que cada dia que passa, essa questão da criação, ela é muito combatida nos nossos dias. Por quê? Porque o ser humano, ele tenta provar para mim e provar para você que eu e você, nós nascemos de um acaso. E se a gente assume que nascemos de um acaso, a gente tem que assumir que nós vivemos por acaso. E se nós assumirmos que vivemos por acaso, a gente tem que entender também que a nossa vida não tem um propósito. Se eu vim de um acaso, eu vivo por acaso. E se eu vivo por acaso, a minha vida não tem um propósito. Eu posso fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, cada cabeça é uma sentença, cada um tem uma maneira de ser e de viver e ponto final. Mas quando a gente olha para a Bíblia começa lá no início dizendo que Deus criou os céus e a terra, que Deus criou o homem e tudo que existe. E a Bíblia diz de maneira muito clara que Deus nos criou, e a Bíblia fala que Deus nos criou segundo a sua imagem e segundo a sua semelhança, ou seja, Deus não só nos criou, mas Deus colocou a cara dele em nós, Deus colocou as qualidades dele em nós, Deus colocou aquilo que Ele tem em mim e em você, é lógico que em escala menores. E aí está a questão, quando a gente olha para a criação de Deus, o criacionismo de Deus, a gente vê que ultimamente tem sido muito combatido a criação de Deus pelo o darwinismo ou o evolucionismo, né, que é muito levantado e ensinado por aí. Só que, gente, a gente tem que entender uma coisa, a gente tem que ser sincero com a história. Sabe quanto tempo existe o criacionismo, que a Bíblia diz que Deus criou o homem? Há aproximadamente 3.350 anos. Você sabe quanto tempo existe o evolucionismo? 160 anos. Não tem como a gente colocar uma coisa de frente com a outra. Não tem como a gente colocar um pensamento de frente com o outro, porque olha a distância de tempo. Olha a distância de credibilidade, olha a distância que uma questão está da outra, mas hoje, muitas vezes é ensinado que um é igual ao outro. Olha, a gente tem essas duas opções, e o mais forte é esse aqui. E se a gente descer mais um pouquinho, a gente vai ver que o criacionismo, ele nunca bateu de frente com o evolucionismo. Tem como você ser criacionista e ao mesmo tempo você crer na evolução. Por quê? Porque você pode crer, algo foi criado e depois evoluiu. Uma coisa não está de frente com a outra. A gente vê que as pessoas colocam isso de frente, mas na realidade elas não estão de frente. O criacionismo, ele tem problema com o materialismo. O que é o criacionismo e o materialismo? O materialismo diz, houve uma explosão cósmica, molecular, e tudo surgiu dessa explosão. Isso é o materialismo. O criacionismo fala o quê? Que Deus criou todas as coisas. Que tem um Criador, que criou o homem, o universo e tudo que existe visível e invisivelmente. Então, a gente tem um problema, ou você crê na criação, ou você crê no materialismo. Ou você abraça que Deus criou tudo, ou você abraça que tudo é um caos, que veio tudo de uma explosão e surgiu tudo do nada. Então, essa é a questão, você tem esses dois caminhos. Aí a evolução, ela vai bater de frente com o fixismo. O que é o fixismo? O fixismo é o que nós cremos. O criacionismo anda com o fixismo. A gente crê que Deus criou e que Deus mantém as coisas fixas. O evolucionismo crê o quê? Que as coisas estão sempre em evolução. Por exemplo, o fixismo crê que Deus criou o cachorro. E o cachorro é cachorro e vai morrer cachorro. O evolucionismo não, Deus criou o macaco, e o macaco virou homem, e ele evoluiu, e ele cresceu, e ele desenvolveu. Então esse é o problema que nós temos hoje, ou você crê que tudo é fixo, ou você crê que tudo está evoluindo.
Então esse é o grande problema. Fixismo está brigando com o evolucionismo e criacionismo está batendo de frente com o materialismo. E uma vez que a gente acredita que Deus criou, aí a gente tem que mudar totalmente o cenário. Não, eu creio que Deus criou e eu creio que tudo que Deus criou continua nos seus devidos lugares. Isso é criacionismo e o fixismo. E aí então entra uma seguinte questão: se eu creio que Deus criou e colocou as coisas nos seus devidos lugares, eu tenho então que perguntar o que Deus requer de mim. Deus me criou para quê? Então, quem crê no evolucionismo e no materialismo, a vida é um caos, eu nasci por acaso, eu vivo por acaso e a minha vida não tem um propósito, eu faço o que eu acho melhor. Agora, se você crê que Deus criou, colocou as coisas em seus devidos lugares, então eu tenho que entender que Deus tem um propósito. E se Deus tem um propósito, eu tenho que perguntar qual é esse propósito que Deus tem para a minha vida. Uma vez que nós olhamos para essa realidade do ser material e espiritual, o que é a morte física? É quando o espiritual separa da matéria, aí acontece a morte física. E aí então, irmãos, nós somos levados a debruçar e a olhar um pouco para o momento que nós vivemos. O que está acontecendo hoje com com a humanidade? O ser humano foi criado, igual eu usei o exemplo aqui do celular. Só que a humanidade vai tentando acrescentar coisas na vida humana para tentar facilitar, mas na realidade complica ainda mais. Na realidade, nos afasta do propósito que Deus nos criou. Então a gente começa a ver uma pitada de humanismo, uma pitada de achismo, uma pitada de aquilo outro, uma pitada disso, uma pitada daquilo outro. E o homem então ele vai sendo desenhado nesse cenário. E nesse cenário que ele vai sendo desenhado, hoje em dia, o ser humano está tomando um formato que é muito usado nos meios populares, e você já deve ter ouvido isso de alguém, que hoje é muito falado assim, o ser humano, todo ser humano, ele é um tanque vazio. O que isso quer dizer? Que nós precisamos de relacionamentos. E quando nos colocamos nesse lugar de tanque vazio, eu começo a entender que nós precisamos de relacionar. Só que a maneira que as coisas são colocadas hoje são muito complexas, sabe por quê? Porque a pessoa fala assim, por exemplo, o fulano sofreu um abandono do pai. Sofreu um abandono. Quer dizer que ele está com um tanque vazio. E por conta desse abandono, ele prejudica alguém. E na realidade ele não é culpado por ter prejudicado alguém. Ele é simplesmente vítima de um processo. O pai abandonou e ele ficou com o tanque vazio, e o fato dele estar com o tanque vazio, ele produziu aquilo outro. E parece que as coisas estão se desenhando de uma tal maneira que vai chegar um tempo que não vai ter culpados. Todo mundo é vítima. Ah, não, peraí, o fulano matou o outro lá, mas tem que olhar para a história dele. Ele matou porque o pai dele deu um tapa na barriga da mãe dele quando ela estava grávida. E aquele tapa da barriga da mãe dele desorientou ele, ele cresceu revoltado, com o tanque vazio, desanimado, brigão, e ele matou, então coitado, ele é uma vítima. Ele é uma vítima. Então hoje o que nos é colocado é que como se o homem fosse um produto do meio. Ele não tem propósito. Ele não tem para quê, tudo depende do que está acontecendo ao seu redor, tudo depende do que está acontecendo na sua circunvizinhança, ou seja, se você estiver num ambiente bacana, você tem possibilidade de ser bom, se você estiver num ambiente ruim, você tem possibilidade de ser ruim, se você recebe algum trauma, você tem possibilidade de causar traumas, se você recebe alguma ferida, você tem possibilidade também de ferir, e parece que a sociedade está desenhando assim. E eu começo a olhar para você, tipo assim, eu tenho que relacionar com você, não é porque eu amo você, ou não é porque eu quero estar perto de você, mas é porque eu preciso. Então acaba sendo relacionamentos interesseiros, aonde eu preciso de encher meu tanque. E por isso, eu começo a me relacionar. E aí então, a gente chega no seguinte ponto, na realidade, a Bíblia, ela não, em momento algum, ela fala que o ser humano tem um tanque vazio dentro dele. Momento algum. Então vamos tirar esse tanque de nós. A Bíblia fala que o ser humano tem uma necessidade, do berço ao túmulo. Ele tem a necessidade de amar e ser amado. Isso é o que a Bíblia fala. A Bíblia não fala que eu tenho que encher seu tanque, você tem que encher o meu. A Bíblia fala que eu tenho que amar
E a Bíblia fala também que eu tenho que ser amado. A Bíblia fala que eu preciso de exercer amor, e a Bíblia fala que eu preciso receber amor. E aí, a gente começa a ver, olha que interessante, o ser humano, ele está aqui. E quando ele vê essa questão que ele precisa de amar, ele precisa de exercer esse amor, ele precisa ser amado também. Ele tem dois caminhos para satisfazer isso. De um lado, ele pode satisfazer os seus anseios e necessidades em Cristo. É uma rota que ele tem. Por outro lado, ele pode satisfazer os seus anseios e as suas necessidades no pecado ou em outras pessoas. Então a humanidade em geral só tem essas duas rotas. Não tem outra. Ou você satisfaz as suas necessidades e os seus anseios em Cristo, ou você satisfaz as suas necessidades e os seus anseios no pecado, na satisfação da sua carne, ou nos outros. Começa a tentar buscar preenchimento nos outros. Então, quando eu olho para essa proposta que eu preciso do outro para me preencher, isso está muito mais ligado numa proposta de pecado do que numa proposta de Cristo. E aí, então, nós somos levados à seguinte questão, né? Deus, Ele é o ser que criou tudo, e Ele colocou tudo em seus devidos lugares. Ele colocou as fitas DNA dentro de cada um de nós. Ele fez o cálculo do planeta Terra, do Sol. Ele colocou a inclinação certa. Ele colocou tudo nos seus devidos lugares. E esse Deus, você pode ver que Ele criou tudo para quê? O texto que nós lemos fala: porque dele, por meio dele e para Ele são todas as coisas, a Ele a glória para sempre, amém. Então pensa comigo, Deus criou tudo para a glória do seu nome, tudo, visível e invisível, é para glorificar o seu nome, e Ele expressa isso para nós, através do seu amor, através da sua misericórdia. Ele expressa isso para nós através de justiça. E quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, olha que interessante, a Bíblia apresenta Deus como Pai, como amigo, como servo, como Redentor, como Cristo. Em outras palavras, é tudo que nós temos necessidade, Cristo Ele apresenta na Escritura como tudo isso. E sabe o que é interessante? Preste atenção, Deus está aqui, a gente tem que produzir glória a Ele. Ele se manifesta a nós em amor e em justiça. E o homem que está aqui perto, o homem foi criado para quê? Se Deus criou para a glória dele, então o homem foi criado para glorificar a Deus. E como que eu faço isso? Através de uma fé, através da minha reflexão, através da minha confiança, da minha obediência, da minha honra, através dessas coisas, né, de buscar a presença dele. E quando eu olho para esse Deus que é amor e justiça, e eu glorifico a Ele, eu consigo satisfazer nele, eu também começo a viver relacionamentos baseados no amor e na justiça. E aí eu relaciono com os que estão ao meu redor, não para preencher alguma coisa em mim, mas eu relaciono para produzir glórias ao nome de Deus. E aí então, a gente começa a ver, né, que Deus, a Bíblia coloca alguns atributos, os que eu já disse, e coloca também que Ele é mestre, sustentador, protetor, Ele é tudo que nós precisamos. E nós também podemos produzir isso quando nós estamos nele. E aí então, nós somos levados ao seguinte caminho. Qual caminho? Todos nós passamos por momentos de dores. E eu faço muito aconselhamento, irmãos. O que é aconselhamento, né? É um momento que a gente senta com as pessoas para conversar, para ajudar elas diante do seu problema. E sabe o que eu mais deparo em aconselhamentos? Que quando a pessoa conta para mim um problema, eu consigo ver nitidamente a dor real e a dor ampliada. A dor real é uma, mas a dor ampliada é outra. O que é a dor ampliada? É o ser humano colocando necessidade naquilo que não é necessário. É o ser humano colocando coisas em lugares que elas não deveriam estar. É o ser humano mexendo no projeto de Deus. É o ser humano trocando as coisas de lugar. Então é nítido quando você olha e fala assim, isso aqui é um problema real, mas isso aqui é um problema ampliado. A pessoa está sofrendo mais do que
deveria. Por quê? Porque ela está com uma visão totalmente distorcida. E aí então, eu queria contar para você um testemunho que eu vi esses dias num livro que eu estava lendo. Esse livro contou a história de uma mulher chamada Nancy, uma americana. E esta mulher, ela veio de um lar em que o pai dela espancava ela, chegava em casa bêbado, e a mãe dela nunca fez muita conta daquilo e deixava aquilo acontecer. Então ela cresceu com a necessidade de atenção, com a necessidade de ser ouvida, com a necessidade de ser amada. Quando ela foi casar, ela procurou alguém que contemplasse tudo isso. E aí ela casou. E quando ela estava com 25 anos de casada, ela tinha já 2 filhas. E ela foi procurar uma ajuda em uma igreja. Ela fazia parte da igreja. E ela foi buscar ajuda ali de um aconselhamento pastoral, que ela estava passando por uma dificuldade. E quando o pastor perguntou para ela: qual é a sua dificuldade? Ela relatou: a minha dificuldade é porque o meu marido, ele não me ouve. O meu marido não me dá atenção. O meu marido, ele não senta comigo. Eu necessito que ele faça isso. Para aqui um pouquinho e vamos analisar a situação. Qual que é o problema de Nancy? O problema de Nancy é o seguinte: o que está acontecendo na vida dela? Ela colocou a necessidade de satisfação em quem? No marido. No marido. E se você for estudar o coração dela e descer até a última instância, você vai ver que ela está sofrendo tanto por causa dessa questão, porque na grande realidade, muito provavelmente, o marido tomou o lugar de Deus na vida dela. Em vez de satisfazer em Deus, ela está querendo satisfazer em quem? No marido. E isso é muito comum no nosso meio. Isso é muito comum. Não é um nem dois, são vários cristãos que às vezes estão na igreja e estão idolatrando outras pessoas. E idolatria, o que é idolatria? É você colocar alguém no lugar de Deus. O que é idolatria? Idolatria é tudo aquilo que você corre em primeiro lugar. Se você passa por um problema, se você corre em primeiro lugar em direção de qualquer coisa que não é Deus, isso é idolatria. E tem muita gente que o marido virou Deus. E tem muita mulher que virou deusa na vida do marido. Tem muito patrimônio que é adorado pela família. E o que é idolatria? Idolatria é destronar Deus, é tirar Deus do trono e pôr qualquer outra coisa no trono. Então se você fala assim: ah, pastor, se tal pessoa morrer, eu morro também. Isso quer dizer que você criou um Deus. E o seu Deus não é o Deus de verdade. Porque nós temos uma necessidade. Nós vivemos sem a nossa esposa, nós vivemos sem o nosso marido, nós até vivemos sem os nossos filhos se perdermos, mas sem Deus a gente não vive. Então o grande problema hoje é o quê? Pessoas que estão criando deuses, pessoas que estão criando ambientes, pessoas que estão transformando as coisas de uma maneira complicada. Então hoje, infelizmente, as pessoas sofrem muito porque elas criam um tanto de necessidade que não tem base na Bíblia. E isso amplia o nosso sofrimento, e isso amplia a nossa dor, e isso amplia a nossa angústia. Então às vezes a sua dor é pequena, mas você está com um foco tão errado, você está com uma mentalidade tão esquisita, que você começa a buscar, você começa a ter necessidade de coisas que nós não precisaríamos, se entendêssemos de fato a palavra de Deus. Então quando nós olhamos para essa questão, eu queria concluir dizendo 2 coisas para você. A nossa maior necessidade, irmãos, em primeiro lugar, a nossa maior necessidade é de Deus. Você tem que pensar o seguinte: olha, eu vivo sem tudo, mas eu não vivo sem Deus. Eu não vivo sem Deus. Eu não me imagino sem Deus. Eu não consigo fazer nada sem Deus. Eu não consigo. Mas esse relacionamento que eu estou falando para você, não é um relacionamento de você falar assim: ah, não, eu não vivo sem Deus porque Deus satisfaz o meu anseio. Não, não é isso. Deus me criou para glorificar o nome dEle.
E quando eu vivo de acordo com o Criador, automaticamente o meu coração e os meus anseios são satisfeitos nele. Então entenda isso, você muitas vezes está com o seu coração mal direcionado, muitas vezes você está com a sua visão olhando para o lado errado, muitas vezes você está falando, eu necessito disso, eu necessito daquilo, eu necessito daquilo outro, eu necessito de alcançar. Não necessita, você vai ver que tudo isso é uma ilusão, que tudo isso é uma isca, que tudo isso é uma coisa que fala que você precisa do que está longe, mas quando o que está longe chega perto, você começa a querer outra coisa, e isso é uma busca incessante, você nunca vai satisfazer o seu coração. A primeira coisa que você tem que entender, para eu viver, eu necessito de Deus, e eu necessito de Deus não é porque Ele faz o que eu quero, não é porque Ele me bajula, não é porque Ele supre meus anseios, eu fui criado para isso, e quando eu não faço o propósito da criação, eu não tenho satisfação. Então eu fui criado para quê, meu irmão? Para glorificar a Deus. Então você vai trabalhar, trabalha para a glória de Deus. Você vai estudar, estuda para a glória de Deus. Você vai fazer um esporte, faça para a glória de Deus. Eu não estou falando que ninguém tem que sair de serviço e fazer alguma coisa para produzir a glória de Deus, mas você tem que entender que o projeto que Deus te criou, o objetivo do Pai para a sua vida é glorificar o nome dEle, é exaltar o nome dEle, é render louvores a Ele. Foi para isso que você foi criado. Tudo quanto é outra coisa que você coloca como foco na sua vida, se Deus não tiver em primeiro lugar, você está totalmente fadado ao fracasso, porque quando nós olhamos para essa realidade, entenda isso, o seu serviço, o seu dom, a sua profissão é um meio, não é um fim em si próprio. Tem muita gente que fala assim, pastor, eu nasci para ser mecânico. Mentira, você nasceu para glorificar a Deus, você nasceu para refletir Deus. O que a Bíblia diz? Que Deus colocou em nós a sua imagem e a sua semelhança. Deus colocou a cara dele em nós. Então, o seu trabalho é apenas um meio para te manter. O seu trabalho é apenas o recurso para você sobreviver. O seu trabalho é apenas o lugar que Deus vai te dar condições para você se manter. Mas esse não é o objetivo final da sua vida. O objetivo final da sua vida, Deus diz que o homem foi criado para a glória de Deus. Então, no meu serviço, eu estou produzindo a glória de Deus, senão você está fora do foco. Muda de postura, muda de hábito, muda de maneira. Eu quero produzir a glória de Deus no meu serviço. É na sua faculdade, você está produzindo a glória de Deus? Não, então muda. Aqui no seu lazer, você está produzindo a glória de Deus? Não estou produzindo, então muda. Então, a proposta de Deus é, aonde você estiver, você tem que produzir a glória de Deus. Eu testemunhei aqui no primeiro culto, que a gente tem que levar isso tão a sério, mas tão a sério, porque esse foi o propósito que Deus nos criou, porque quando a gente não leva isso a sério, a gente acaba desonrando o propósito de Deus e fugindo do propósito da nossa criação. Por exemplo, eu citei um exemplo de um lugar que eu estava há algum tempo atrás fazendo um exercício. E nesse lugar que eu estava fazendo um exercício, eu já tinha ouvido alguns comentários que tem uma pessoa que frequenta esse lugar também, e que essa pessoa, ao comentar ela, que ela é muito folgada, né, que ela chega lá, vai fazer uma esteira, por exemplo, e lá tem um ventilador de rodinha que você tira do lugar, ela pega aquele ventilador de rodinha e coloca nas costas dela. Fica só para ela, pode ter 10 pessoas, ela pega e pega só para ela. Eu já tinha ouvido esse comentário, só que eu não sabia quem era. Aí esses dias eu estava fazendo exercício, aí parou uma pessoa do meu lado e trouxe o ventilador para as costas. Aí eu falei, essa aí que o pessoal fala. E aí, acontece o quê? Eu percebi que ela estava perto de mim, conversando com outra pessoa também, e naquela conversa, num dado momento, ela falou assim, eu sou evangélica. Nossa, gente, eu fiquei tão triste. Assim, porque todo mundo fala negativamente na academia, da atitude que ela faz, de egoísmo. E quando ela falou assim, eu sou evangélico, eu falei, nossa, como diz o Rolandinho, queima o filme de Jesus. Então, aquilo ali, em vez de produzir a glória de Deus, o que faz? Produz desonra ao nome de Deus. Porque Deus criou a gente para quê? Para a glória dEle. Então você tem que estar ali no seu exercício, faça tudo para honrar a Deus.
faça tudo para o nome de Deus ser glorificado, faça tudo para a luz de Jesus brilhar na sua vida, faça coisa que ninguém faz, porque esse é o nosso propósito. É igual eu falo muito isso aqui, ó, você vai fazer um exercício, fez o exercício, acabou de fazer o exercício lá, faça o que ninguém faz, limpa a esteira, passa álcool nela, dá um geral, mas ninguém faz isso, mas eu faço. Porque o meu propósito é produzir a glória de Deus. O meu propósito é as pessoas olharem em mim e ver Deus em mim. Então a gente tem que entender que se aonde você está, se aonde você frequenta, se aonde você coloca a planta dos seus pés, você não produz a glória de Deus, alguma coisa de errado está acontecendo. Então quando eu produzo a glória de Deus nos ambientes que eu frequento, automaticamente Deus vai suprindo as necessidades do meu coração. Deus vai trabalhando no meu interior. E aí é a prova, porque tem muita pessoa que está na igreja e tem satisfação, e tem outras pessoas que estão na igreja e não têm satisfação, tem que buscar outras coisas. Por quê? Porque não entendeu por que Deus o criou. Deus, ele não é um controle remoto. Deus, ele não é um boneco que faz favor para nós. Deus não é um antialérgico que só te salva em momentos de crise. Deus, ele é o seu Criador. E Ele te criou para um propósito. E o propósito que Deus te criou é para a glória do nome dEle. Então eu necessito de Deus. Eu não necessito de um carro diferente, não necessito de um celular diferente. Isso não é errado, mas não coloque a sua necessidade nisso. O que você necessita é de Deus. Eu posso perder tudo, eu posso ser abandonado por tudo, eu posso passar por tudo. O que eu não posso perder é Deus, sabe por quê? Sem tudo eu vivo, mas sem Deus eu estou perdido. Você precisa de Deus, de Deus. Se você é uma pessoa que vive nessa dependência, eu queria dizer para você nesta noite, o que você precisa é de Deus. Começa a gastar mais tempo com a oração, começa a gastar mais tempo com a leitura da Bíblia, começa a gastar mais tempo, quebra esse tanque de, eu passo por isso, porque não, para de vitimismo, para de mimimi. A Bíblia fala que nós precisamos de Deus. Se a gente for pensar desse jeito, todo mundo é vítima, todo mundo vai viver uma vida de mal a pior, todo mundo já passou por problema, todo mundo já passou por abandono, todo mundo já passou por crise, todo mundo já passou por abuso, todo mundo já passou por angústia, todo mundo já passou por traumas, todo mundo já passou por tantas coisas. Se a gente for olhar para esse ponto, todo mundo vai piorar. Mas a Bíblia diz, irmãos, que nós necessitamos de Deus. Coloca isso no seu coração. Sabe por quê? Se você ficar dependendo de alguém, eu não preciso de alguém encher meu tanque. Não, você precisa de Deus. Joga esse tanque fora. Você precisa de Deus na sua vida. E aí, isso me leva a uma segunda questão. Qual questão? A Bíblia diz que nós precisamos, a necessidade que eu tenho é de Deus, em primeiro lugar, e eu tenho necessidade também uns dos outros. Só que essa necessidade que eu tenho, eu relaciono com você, não é egoístamente para você me preencher porque eu tenho um tanque vazio. Não, o meu relacionamento com você é para produzir a glória de Deus. Então eu não vou chegar perto de você porque eu quero te usar para me beneficiar. Não, eu vou relacionar com você porque o relacionamento corporativo, familiar da igreja, ele produz a glória de Deus. Deus nos criou para viver em unidade. Então eu não vou chegar perto de você porque eu quero que você me encha o meu tanque vazio. Eu vou chegar perto de você com amor, com justiça, e você vai chegar perto de mim porque a nossa forma de relacionar, ela produz a glória, a honra e o louvor de Deus. 1 Coríntios 10:31 fala assim: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça tudo para quê? Para a glória de Deus. Eu quero encerrar este tempo dizendo para você, hoje em dia a gente escuta muito, é comum você ouvir pessoas falando, né? Olha, você precisa do outro para abastecer o seu tanque. E parece que isso não está dando muito certo, porque isso, em vez de resolver o problema, esse negócio do tanque, isso agrava a dor, porque você vai se frustrando. Hoje tem uma outra ideologia que é lançada por aí, que fala assim: olha, tudo que você precisa está dentro de você. Gente, está nada. Tem nada dentro de nós. Nós precisamos é de Deus. Coloca os seus pés sobre a rocha que é Jesus. Para de esperar do outro. Para de esperar de você. Nós somos pequenos, limitados, pecadores. Esse negócio de tudo que você precisa está dentro de você, isso leva a pessoa ao desespero.
a angústia, a depressão, sabe por quê? Não está nada. A Bíblia fala que eu sou um mísero pecador. O que está dentro de mim é um coração pecaminoso, desesperadamente corrupto, como diz o apóstolo Paulo. Então o que eu preciso? Eu tenho que entender que Deus me criou. E Deus me criou para quê? Eu necessito de Deus. E eu necessito também de você para produzir a glória de Deus. Resumindo, nós existimos, nós estamos aqui, nós vivemos dele, por meio dele, todas as coisas, a ele pois a glória hoje e pelos séculos dos séculos. Amém. Então saia daqui com isso no seu coração. A minha maior necessidade é de Deus. Eu falo muito isso aqui. Tudo que você não encontra na vertical, você procura na horizontal. Ou Deus satisfaz o seu coração, ou você vai tentar satisfazer no pecado, ou você vai projetar isso no outro. E o que Jeremias 17:5 fala? Maldito o homem que confia no homem. Se você está colocando a sua necessidade em um homem, a chance de você frustrar é 100%. É 100%. Mas a Bíblia diz que bendito é o homem que confia em Deus. Bendito é o homem que confia em Deus. Eu queria dizer para você nesta noite, saia daqui com o seu coração convicto. Eu existo para a glória de Deus. Eu me relaciono com o outro para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Somente para a glória de Deus. E quando você fizer isso, você vai ver, a Bíblia fala o quê? Buscai, pois, o reino de Deus e a sua justiça. E o que vai ser acrescentado? As demais coisas. A nossa necessidade é Deus. A nossa necessidade é a glória de Deus. É isso que nós precisamos. Olhar para Deus de fato quem Ele é. Por que Ele nos criou? Quais os meus anseios, necessidades? Eu sou a imagem dEle. Então que Deus realmente abençoe a sua vida. Que Deus abençoe o seu coração. E talvez nessa noite o que você precisa fazer é de resetar a sua mente e voltar ao estado original. Às vezes tem tanta coisa aí no seu coração bagunçada, né? Às vezes você é humanismo, às vezes você olha para Deus como um empregado seu, às vezes você olha para Deus como aquele que segue a ordem sua, às vezes você olha para Deus naquela ótica de alguém que presta serviço para ele. Está tudo errado. Deus, Ele é o Criador e eu sou criatura, e Ele me criou para a glória do nome dEle. E eu quero gastar a minha vida, eu quero gastar os meus anos, eu quero gastar os meus dias para produzir a glória de Deus, porque só assim Ele supre as minhas necessidades e dá satisfação para o nosso coração. O que Ele diz em João 10:10? Eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Deus te abençoe. Vamos colocar de pé, vamos cantar mais uma canção. Necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Enche meu viver.
move as montanhas e tem poder pra sempre. Irmãos, nós vamos orar neste momento. E antes de fazer essa oração final, a gente quer agradecer a todos vocês que estão aqui conosco pela primeira, segunda ou terceira vez. Vocês são muito bem-vindos, aqui no nosso meio, são muito bem-vindos nesta casa. E o desejo do nosso coração é que você possa vir não só para visitar, mas que você venha para pertencer a esta família da fé. E nós vamos orar neste momento. E eu quero que você saia daqui, coloque isso no seu coração. Você não precisa de uma nova teologia, você não precisa de uma nova campanha, você não precisa de uma nova psicologia, você não precisa de uma nova invenção para satisfazer o seu coração. Você precisa de Deus. Precisa de Deus. Não é só, quando eu falo precisa de Deus, não é só vir na igreja. Gasta tempo com esse Deus. Leia a palavra. Tenha momentos de reflexão. Peça para Ele aumentar a sua fé. Peça para Ele te ajudar a obedecer. Peça para Ele te ajudar a honrar o nome dEle. Quando você vê que tá faltando alguma coisa no seu coração, corre para Ele. Deus, estou precisando, Deus. Eu quero glorificar o Seu nome, Deus. Eu quero exaltar o Seu nome. Eu quero viver para a Sua glória. Esse é o objetivo de Deus. Esse é o objetivo de Deus. Que Deus possa nos abençoar nesta noite. E que você saia daqui sabendo, o seu maior anseio, a sua maior necessidade é Deus. Nele você vai relacionar com Ele e Ele vai preencher todas as lacunas do seu coração. Blaise Pascal tem uma frase que ele fala assim, que o homem, ele tem um vazio no coração do tamanho de Deus. Deus é a peça do tamanho exato para dar satisfação ao meu e ao seu coração. Você pode trilhar qualquer caminho, você pode buscar em qualquer lugar, que a dor só aumenta, mas Deus, Ele pode fazer isso por nós. Nós vamos orar, fecha seus olhos nesse momento, nós vamos falar com Deus, vamos clamar ao Pai, no nome de Jesus. Deus, nesta noite, nós nos rendemos à Sua palavra. O Evangelho, Pai, ele nos humilha e Ele glorifica o Seu nome. O Senhor não é um Deus que recebe os nossos comandos. O Senhor não é uma marionete que nós fazemos do Senhor conforme a nossa vontade. O Senhor nos criou com necessidade física, que é o pão, e o Senhor nos criou com a necessidade espiritual, que é o Senhor, que é o pão vivo que desceu do céu, Pai. E nós sabemos que do mesmo jeito que o alimento está para o corpo, o Senhor está para a nossa alma, Pai. Que o Senhor venha nos ajudar nesta noite. Às vezes é necessário, Pai, a gente resetar, a gente voltar às origens, a gente voltar ao estado original que o Senhor nos criou, Pai. Porque quando nós voltamos ali, nós entendemos, Pai, que o Senhor nos criou para a glória do Seu nome. O Senhor nos criou para exaltar o Senhor, Pai. E a nossa vida nada mais é do que um reflexo do Senhor aqui neste mundo, ó Deus. Que o Espírito Santo do Senhor venha abençoar cada um de nós. Que
Que o Espírito Santo do Senhor venha agir em cada vida, venha agir em cada coração, e que venhamos entender, Pai, que venhamos aprender que quando o Senhor nos criou, o seu propósito, Pai, o propósito criativo do Senhor é que possamos produzir honra, glória, louvores ao Senhor através de uma vida reta e através também do relacionamento com o nosso próximo. Abençoa a nossa vida, abençoa a nossa semana, abençoa os nossos afazeres, no nome santo do Senhor Jesus, Pai. E agora, igreja, que a graça do Pai, que o amor do Filho e que a comunhão do Espírito seja sobre nós e sobre o povo de Deus espalhado pela terra, hoje e para sempre. Amém e amém. Uma boa noite a todos. Cristo move as montanhas e tem poder.